Nos prostramos diante do Senhor, entregamos a Ele toda a canção, toda a melodia, toda a letra, todo o tom e todo o som. Amém? Mais uma vez aplauda o Senhor Jesus. Vamos celebrar o Senhor Jesus com alegria.
Olá, graça e paz, bom dia, boa semana para você que nos acompanha toda segunda-feira. Que coisa boa, hoje eu quero compartilhar com você sobre cicatrizes. O que são cicatrizes? Já parou para pensar? Ao longo da nossa vida a gente tem muitas rugas, né? Eu me lembro que eu gosto de brincar com o pessoal que se eu pudesse eu faria os fios aqui, esticaria aqui, ó, ficaria bem mais bonito ao longo dos anos, mas não dá para ficar esticando o tempo todo, né? Mas as cicatrizes, as rugas, elas também podem se traduzir em experiências, coisas valorosas. Eu gosto de ouvir pessoas com mais tempo de vivência. E eu confesso que eu sou muito cético ao escutar conselhos de pessoas muito jovens, seja qual área for. Porque eu acredito que o tempo deve fazer um processo de cicatrização. E sem esse processo, toda história, todo conselho tem grande possibilidade de se tornar falácias. É fácil falar, viver é que a história muda. Gosto da palavra e experiência que o apóstolo Paulo conta em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler aqui até o 10, bem tranquilamente, porque o importante é que a palavra de Deus seja fixada em nossa mente. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito a alguém se referir. Ele estava falando dele mesmo, né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me deu, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo conta a sua experiência. Preciosas aqui, deixou nele marcas impressionantes da experiência com Deus. Alguns estilistas, inspirados pela técnica japonesa kintsugi, de reparar com ouro a porcelana quebrada, fazem uma oficina na qual os participantes remendam roupas com fios de ouro para que elas sejam destacadas e ficassem mais visíveis. E essas peças de vestuário são transformadas em algo muito valoroso, porque quanto mais remendadas, mais ouro tem nos seus remendos. Quanto mais pesado, mais valor tem. Eu me lembro que quando fui visitar a Turquia, nós fomos a um lugar, a uma fábrica de tapetes. Logo na entrada da fábrica, todos os visitantes passam e, à primeira vista, parece que aqueles tapetes eram de segunda categoria, coisas descartáveis. Mas a nossa surpresa foi que quando tivemos a aula de valor dos tapetes, descobrimos que os tapetes turcos, quanto mais pisados
mais valorosos eles são. Que coisa interessante, né? Vendem até tapetes pesados e nós, os visitantes, fazemos o serviço para a fábrica ao pisá-los. Talvez seja isso que Paulo quis dizer ao escrever que se orgulhava das suas fraquezas também, porque ali era mostrada a sua experiência. Nós não somos tapetes, não somos outra coisa qualquer, mas a mesma experiência e as mesmas marcas que nos acompanham imprimem em nós uma experiência de grande valor. Nós não deveríamos nos afobar com as situações e tribulações que nós vivemos, mas sim, diante de cada uma delas, passarmos a vivê-las e a descobrir formas de superar as dificuldades. Embora ele tivesse recebido as revelações maravilhosas de Deus, que nós lemos ali no versículo 6, o apóstolo Paulo evitava ser um arrogante e confiante demais. E diz ele ter lhe dado que Deus deu um espinho na sua carne, não sabemos o que é o espinho, mas talvez um problema no olho, porque às vezes lá em outras cartas ele escreveu assim: olha com que grandes letras eu vos escrevo. Mas poderia ser malária, depressão, outra coisa qualquer. Fosse o que fosse, ele implorou que Deus o livrasse desse sofrimento. Mas segundo a sua experiência, Deus não o livrou, para que a grandeza das revelações não o transformasse num diabo. Porque o ser pecaminoso é assim, ele é muito exaltado e o ser humano não sabe conviver com o sucesso. Como as roupas ali podem se tornar belas ao serem referidas pelos estilistas, que nós lemos lá, dos artistas, os lugares fracos e destruídos da nossa vida também podem se tornar espaços onde a glória de Deus pode brilhar. E o Senhor, nos mantendo dependentes dele e assim muitas vezes como o apóstolo Paulo vivendo as suas dificuldades, vai imprimir em nós experiências nas quais nós poderemos ser muito úteis para as outras pessoas e para nós mesmos. Esses dias eu li que quando você é capaz de lidar com uma dificuldade em nível 5, você não se importa com as dificuldades de nível 3. E assim a gente vai subindo, ao ponto que quando você lida com a dificuldade número 10, que importa uma de número 8 ou número 7? Porque a experiência nos abençoa e o poder de Deus e a sua graça nos acompanhará sempre. Que nesta semana você possa refletir nas cicatrizes douradas da vida. Quais são as cicatrizes impressas em você? É para a glória de Deus ou é para a desonra a Deus? Ele estará conosco sempre. Deus te abençoe ricamente e continue com essa semana abençoada diante de Deus. E nos vemos aqui nas programações da nossa igreja. Um grande abraço, se Deus quiser, nos veremos.